vasectomia é um procedimento cirúrgico que é realizado única e exclusivamente no homem e ela é responsável por impedir a gestação, né, a gravidez. Beleza, mas como que isso acontece? Acontece que o espermatozoide ele é produzido no testículo e para ele engravidar, né, uma mulher, ele precisa sair através da ejaculação. E o que liga o testículo na ejaculação é um caminhozinho, né, que a gente chama de ducto deferente, e esse ducto deferente na vasectomia ele é cortado, então impedindo assim que haja esse trajeto, que haja esse caminho, e aí o homem não consegue mais engravidar uma mulher. Além disso, é muito necessário a gente frisar que não é todo e qualquer homem que pode chegar a fazer esse tipo de cirurgia, né? Então, existem alguns pré-requisitos que precisam ser atingidos para a gente poder fazer esse tipo de cirurgia no paciente. E aí, o homem ele tem que ter no mínimo 25 anos, ele tem que ter no mínimo 2 filhos vivos, ele tem que estar casado, então ele tem que estar estável no relacionamento, né? Além disso, tem que haver um comum acordo do casal. Tem também que ter um laudo psicológico, né? Então ele tem que ter alguma coisa que diz, né? Ou então social, um laudo psicológico ou social para afirmar que ele pode fazer isso mesmo, né? Além disso, se a pessoa tiver algum déficit, alguma coisa, e for provado através de laudos médicos, por exemplo, que ela não tem autonomia sobre a própria vida, esse tipo de coisa, a justiça precisa entrar como liminar dessas coisas e a justiça tem que liberar para ser feita essa cirurgia. Contraindicações da vasectomia, né? Primeiras contraindicações são aqueles homens que não se adequam nesses pré-requisitos que eu supracitei. Então, que não tem mais de 25 anos, que não tenha filho vivo, que não esteja estável no relacionamento e todas aquelas outras questões. Então, essas são contraindicações também. E, além disso, varicocele, hidrocele, manifestações cutâneas específicas também entrariam como contraindicações. A laqueadura é um método contraceptivo cirúrgico que tem como finalidade a esterilização definitiva das mulheres, que consiste no fechamento das tubas uterinas, impedindo assim a descida do óvulo e a subida do espermatozoide. A esterilização cirúrgica é regulamentada pela Lei Federal, de número 9.263, de 1996, onde esta faz menção aos requisitos mínimos para a realização da cirurgia, sendo parte a regulamentação, fiscalização de procedimentos, bem como estabelecimento de normas de funcionamento. Os procedimentos eleitos como métodos contraceptivos são laqueadura tubária, vasectomia ou de outra forma um método científico testado e comprovado. Tudo isso de acordo com o Ministério da Saúde. É importante a gente entender que para estar apto a realizar este tipo de cirurgia, é necessário preencher alguns requisitos, como ser mulher com idade maior que 25 anos, ter pleno exercício civil ou 2 filhos vivos. Além disso, o prazo mínimo entre a manifestação da vontade do paciente realizar o procedimento até o momento do ato cirúrgico são necessários 60 dias. E também é importante ressaltar que a laqueadura só é permitida durante o trabalho de parto em pacientes com 2 ou mais cesáreas anteriores, ou alguma doença com risco potencial de morte, seja para a mãe ou da criança. A laqueadura é contraindicada em pacientes menores que 25 anos ou que têm apenas um filho. Contraindicada também logo após o parto, aborto ou até 42 dias de pós-operatório, com exceção de mulheres que apresentam alguma doença de base que justifique a realização da cirurgia. E absolutamente contraindicada em pacientes que manifestem a vontade de realizar a cirurgia em uso de álcool ou outras drogas. A laqueadura tubária é uma cirurgia simples, na qual as trompas são cortadas em suas extremidades e amarradas, e isso vai impedir a passagem tanto do óvulo quanto do espermatozoide.
Mas apesar de ser simples, ela necessita da abertura da cavidade abdominal para ter acesso às trompas, mas também pode ser realizada através de cirurgia por vídeo, a laparoscopia. Tanto o método da laqueadura quanto da vasectomia, que por serem métodos definitivos e cirúrgicos, possuem alguns aspectos legais importantes. Como, por exemplo, é importante que a pessoa que vai passar por esse método tenha plena consciência do que está fazendo, que entenda como funciona o processo cirúrgico, que escolha por livre e espontânea vontade, que entenda os benefícios e malefícios, para assim poder assinar o documento de consentimento concordando com a realização da cirurgia. Além disso, é importante que o cônjuge também assine um documento de consentimento, permitindo, também aprovando que essa cirurgia seja feita. É importante também destacar que a pessoa que vai passar por esse processo cirúrgico tem que ter no mínimo 25 anos ou 2 filhos vivos. Mas além disso, alguns médicos eles só realizam cirurgia se tiver 25 anos e também os 2 filhos. Por isso é importante conversar com o médico para saber se ele irá realizar o procedimento cirúrgico ou não, se é necessário buscar algum outro médico que realize. É importante também que a partir do momento que se assina o consentimento, tem que esperar no mínimo 60 dias para a realização da cirurgia. Não é imediatamente que se pode marcar, tem que se esperar esses 2 meses para marcar a cirurgia. Outro ponto importante é que, atualmente, a legislação proíbe a realização da laqueadura durante uma gestação, durante o parto, em casos de aborto e no pós-parto também. É proibido por lei que essas atitudes sejam feitas, sendo um crime de lesão gravíssima no caso que o médico pode correr se ele realizar esse procedimento cirúrgico nessas situações. A única situação permitida no pós-parto é que, após o parto, o médico veja que a paciente tenha risco de vida, tenha algum problema de saúde caso ela engravide novamente. Se ele reconhecer que uma próxima gravidez não é bom para a paciente, ele pode recomendar o procedimento cirúrgico. Como, por exemplo, existem pacientes que passam por muitas cesáreas, que tem um risco para ela ou para o feto numa gravidez futura. Então, o médico, reconhecendo esse processo, ele pode conversar com a paciente e pedir que esse procedimento seja feito pelo bem da paciente. Só que, além disso, é preciso da autorização da paciente, da autorização desse médico e de mais um outro médico. Um outro médico precisa avaliar para que esse procedimento cirúrgico seja feito. Fora isso, não pode ser feito. Então, somente nas situações em que é permitido realizar o procedimento cirúrgico após o parto. Fora disso, nenhuma medida pode ser feita.